RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, vamos para o primeiro jornal, como sempre, a iniciar com os títulos. São Nicolau precisa de uma nova vida para travar a desertificação com a saída de jovens, sobretudo uma constatação do Presidente da República logo no início da presidência na ilha, pelo município de Ribeira Brava. Candidaturas à segunda edição do Prémio Literário Infanto-Juvenil Manuel Lopes estão abertas desde hoje. A Colmeia clama por políticas públicas mais eficientes para garantir melhor a qualidade de vida às pessoas que vivem com autismo. A Colmeia faz hoje o lançamento de um balão e de uma ação de sensibilização com frases inclusivas na sede da organização, em antecipação ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Um programa batizado de climático e ambiental vai ser lançado ainda este ano. O ministro anuncia que o objetivo é intervir nos principais perímetros florestais, sobretudo nas zonas de altitude. Presidente do CIMTEC, Tomás de Aquino, diz que desconhece o Estatuto dos Marítimos que o Ministro do Mar promete levar ao Parlamento para aprovação. A União Europeia anuncia hoje várias medidas de políticas. Conhecidas as linhas da força, vamos para o desenvolvimento. O primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins e Máriozinho Fernandes. Bom dia. Muito bom dia. A primeira noite sem ataques russos desde o acordo para a trégua energética, um compromisso obtido entre Donald Trump, presidente norte-americano, e o seu homólogo russo Vladimir Putin, a 18 de março passado. Não há registro de qualquer ataque de drones russos durante a noite, pela primeira vez desde que foi anunciado o acordo destinado a proibir os ataques a instalações energéticas, disseram hoje as autoridades de Kiev. O chefe do Conselho de Segurança Nacional do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, Andriy Kavalenko, escreve que não houve drones de ataque, mas o exército vai continuar vigilante até que isso não signifique nada. O coronel da Força Aérea Ucraniana, que normalmente registra durante a noite a chegada de drones de ataques kamikaze Shahed, também não reportou qualquer drone a entrar no espaço aéreo ucraniano nas últimas horas. A ausência de ataques é praticamente sem precedentes desde o primeiro ano da guerra e não ocorria desde que a Rússia se comprometeu publicamente a 18 de março a deixar de atacar as infraestruturas energéticas da Ucrânia. O presidente norte-americano Donald Trump ameaçou o seu homólogo russo Vladimir Putin com tarifas adicionais sobre as exportações de petróleo a partir deste fim de semana, caso não avançasse para o cessar das hostilidades que Washington procura. Vladimir Putin tinha sugerido, o que irritou especialmente a Donald Trump, tinha sugerido que uma missão das Nações Unidas fosse encarregue de organizar eleições presidenciais na Ucrânia. São Nicolau precisa de uma nova vida para travar a desertificação com a saída de jovens. A constatação é do Presidente da República logo no início da presidência na ilha, pelo município de Ribeira Brava. E é importante encontrar soluções para que as pessoas não abandonem a ilha, não haja essa sangria e permita que a economia, a vida social e cultural da ilha funcione bem. José Maria Neves reconhece que a conectividade aérea e marítima tem melhorado nos últimos meses, mas adverte que é importante continuar o esforço. Com mais transportes, mais mobilidade, mais chegada à ilha de São Nicolau, possa haver mais oportunidades de investimentos, mais empresas e
e mais oportunidades para as pessoas e dessa forma mais vida aqui na ilha de São Nicolau. Um pouco os encontros que eu tenho tido com as igrejas, com as autoridades locais, as questões, as reivindicações têm a ver com esses aspectos. Hoje de manhã, o Presidente da República vai conhecer o funcionamento do Centro de Saúde de Ribeira Brava e participa no sepultamento dos restos mortais do combatente da liberdade da pátria e poeta Osvaldo Azevedo, falecido em novembro de 2017. José Maria Neves também visita o cemitério de Marica, onde está sepultado Charles Pittingal, que o historiador António Correia Silva define como um diplomata do Departamento para o Combate do Tráfico Clandestino no Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico. Em função dos acordos feitos desde 1835, Portugal tinha o dever de punir o tráfico de escravos. O acordo entre os dois países permitiu criar na Ilha da Boa Vista, era para ser na praia, mas acabou sendo na Ilha da Boa Vista, um tribunal misto, comissão mista, luso-britânica, de combate ao tráfico clandestino de escravos. Portanto, esse funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros trabalhava já no Slave Trade Department e vem para Cabo Verde nos finais de 1843. E ele era o juiz-árbitro. O tribunal era constituído por 5 juízes, 2 do lado português, 2 do lado inglês, e havia um presidente árbitro. E Charles Pittingal era o tal presidente árbitro. António Correia Silva explica a escolha da Boa Vista para a sede do Tribunal pela vasta movimentação da ilha na altura, a ponto de ser praticamente considerada a capital de Cabo Verde. São anos muito interessantes porque, na verdade, os portugueses assinam um acordo de repressão ao tráfico clandestino de escravos por pressão dos ingleses. Então, os portugueses, na verdade, tentam não cumprir o acordo. E há na Ilha da Boa Vista, sobretudo, porque não é por acaso que os ingleses acabaram por pôr o tribunal na Boa Vista, porque Boa Vista era um ponto de passagem do tráfico clandestino de escravos. Escravos que vinham da zona de Bissau, Cacheu, essas praças portuguesas, até Boa Vista, onde comerciantes vindo da Havana e sobretudo de New Orleans, Nova Orleans e Baltimore, mas Nova Orleans, nos Estados Unidos, vinham aqui e clandestinamente recebiam escravos na Ilha da Charles Pittingal acaba por falecer em Ribeira Brava, São Nicolau, vítima de um acidente num navio depois de ter deixado Boa Vista devido à febre amarela a partir de outubro de 1845, que Correia Silva refere numa pesquisa que vai ser publicada em livro sobre o papel das pandemias na modelagem dos cabo-verdianos, uma questão que vamos retomar mais à frente no Outro Olhar a partir de 7h40. As candidaturas à segunda edição do Prémio Literário Infanto Juvenil Manuel Lopes estão abertas desde hoje. A Presidente da Biblioteca Nacional, que com a Casa da Moeda é a entidade instituidora, esclarece que o concurso tem 2 fases. De 1 de abril a 31 de maio serão submetidos os textos inéditos e de 1 de julho a 31 de outubro será a fase da ilustração. Depois do conhecido texto vencedor, serão enviadas as propostas inéditas para os ilustradores. E além da componente pecuniária, que é de 5 mil euros, ou seja, além do prémio 5 mil euros, que é repartido ou dividido equitativamente entre as categorias do texto e entre o vencedor do texto e o vencedor da ilustração, o prémio literário também contempla a edição em livro dos trabalhos vencedores com a chancela da imprensa nacional, Casa da Moeda, em Portugal. Matilde Santos confirma que o livro ilustrado, o conto mais a ilustração vencedor da primeira edição, vai ser publicado ainda este ano. O conto Nina, da autoria de Wanda Zoaga, foi uma portuguesa que residia e trabalhava em Cabo Verde, e a ilustração foi ganho pelo cabo-verdiano Wilson Lopes, que foi criado a partir do texto do texto Nina, de Wanda Zoaga.
Matilde Santos revela que o espólio de Manuel Lopes, falecido há 20 anos, o espólio doado pela família à Biblioteca Nacional, está a ser catalogado para depois ser disponibilizado ao público. Nós não temos uma data fixa porque são muitos documentos e temos alguns que nos parecem que sejam até inéditos, que poderão vir a ser úteis para além de obras, para além de obras literárias e de outros componentes, tem mesmo correspondência e nós temos uma equipa que se ocupa da catalogação de todo o espólio que depois chega à Biblioteca Nacional. É um trabalho minucioso porque nós temos toda a outra parte, nós temos uma equipa que faz esse trabalho, mas temos desde as obras já existentes, a nível da documentação e da correspondência, ela é feita de forma mais lenta porque às vezes é documento a documento, folha a folha. E só para ter uma ideia, são milhares de páginas escritas à mão. A Biblioteca Nacional tem já uma sala disponível para o espólio de Manuel Lopes, mas a ideia é ter espaço adequado para consulta e investigação. A Colmeia clama por políticas públicas mais eficientes para garantir melhor qualidade de vida às pessoas que vivem com autismo. Educação, saúde e oportunidades de emprego devem ser considerados pelo Governo. São declarações da Presidente da Colmeia, Isabel Muniz, que se prepara para assinalar amanhã o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Hoje, a Colmeia faz o lançamento por volta das 11 horas de um balão e de uma ação de sensibilização com frases inclusivas, Angélica Vaz, inclusivas na sede da organização. O Governo é chamado a reforçar políticas públicas que garantam uma melhor qualidade de vida aos autistas no país. A ideia é defendida pela Presidente da Colmeia, Isabel Muniz, que destaca a importância de respostas na educação e oportunidades de emprego para as pessoas autistas, daí a aposta na sensibilização. Nós, aqui em Cabo Verde, estamos a fazer igualmente com os outros países, assinalando, sensibilizando também aqui o Governo, a nossa população, que os nossos governos criam oportunidade a nível da educação inclusiva com professor de apoio, a inserção socioprofissional e a formação profissional desses indivíduos para a preparação no mercado de trabalho e também o emprego protegido que todo o cidadão que vive nesta condição também precisa. Há sempre desafios a nível do país que têm condicionado a melhoria da qualidade de vida dos autistas ao limitar-lhes as oportunidades. Por isso, Isabel Muniz defende melhor articulação entre as instituições e o Governo para dar resposta a esse segmento da população. Não temos um serviço de intervenção precoce que ajudaria esta população, criança, por exemplo, com mais estímulos e entrando na idade da escolarização já com um aprendizado, não tendo um professor de apoio dentro da sala de aula. Nós não temos uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar, que acompanham, por exemplo, esses indivíduos. Portanto, tudo isso vai repercutir na fase da adolescência e também dos jovens. Na questão conscientização, comparado com 10 anos atrás, o país teve ganhos consideráveis, mas a condição traz uma outra preocupação à Colmeia. Antes nós tínhamos pais escondendo criança, nós agora temos em número reduzido. E agora, o que vai dificultar, de facto, de todo este percurso são as oportunidades a nível das políticas públicas, não é? Nós temos poucos recursos a nível da educação inclusiva. Nós não temos, por exemplo, o serviço de habilitação e habilitação em todas as ilhas, porque nós somos ilhas. E isso não vai facilitar, por exemplo, o trabalho de sensibilização de quem procura. O lema para a celebração do Dia da Conscientização do Autismo este ano é Informação gera empatia, empatia gera respeito. Um programa batizado de climático e ambiental vai ser lançado este ano. O Ministro da Agricultura e Ambiente anuncia que o objetivo é intervir nos principais perímetros florestais, sobretudo nas zonas de altitude. São florestas de proteção mesmo, que fazem parte muitas vezes também das áreas protegidas nossas, com a limpeza, com alguma reflorestação, com reconstituição de alguns dispositivos
anti-erosivos para reduzirmos a erosão, a recuperação de caminhos florestais, fundamental. Isto também bem integrado com os trilhos e caminhos vicinais que nós utilizamos para a promoção do turismo rural, turismo da natureza. Gilberto Silva garante que o próprio programa climático e ambiental vai obedecer aos princípios definidos pelo Decreto-Lei sobre o regime jurídico do Plano Estratégico Nacional Florestal, do Plano de Ação Florestal e dos planos específicos de gestão florestal previstos no regime geral da política florestal, agora publicados. Temos 3 planos: o Plano Estratégico Nacional Florestal, como vê, nacional, portanto, trata-se, de um documento estratégico que vai em linha com também os instrumentos, o instrumento maior do ordenamento do território, praticamente estabelece todas as diretrizes de planeamento a nível nacional, portanto é um documento que abrange todas as ilhas e que fica na estratégia. Já o Plano de Ação Florestal, o próprio nome diz, já é um instrumento que vai detalhar um pouco mais o que nós temos que fazer de facto em termos de ação, e é por cada ilha. Já não é um instrumento nacional, vamos ter que ter vários planos de ação florestal, os chamados PAFs, a nível agora de cada área florestal. Estou a referir-me, por exemplo, a um perímetro florestal importante. Eu posso dar o exemplo da Floresta de Planalto Leste, em Santo Antão, por exemplo. Tem que ter o seu plano específico de gestão florestal. Retifico uma informação: os 3 planos não estão naturalmente publicados. O que está publicado é o Decreto-Lei que define o regime jurídico dos 3 planos. A publicação está no Boletim Oficial de ontem e em vigor a partir de hoje. Vamos dar as orientações, portanto, determinar a realização, portanto, a elaboração destes planos, evidentemente obedecendo a estas hierarquias, e com isto também planificar os recursos necessários para a sua execução. O regime geral da política florestal está aprovado por lei parlamentar desde maio de 2023. O presidente do Sindicato de Metalomecânica, Transporte, Turismo e Telecomunicações diz que desconhece o Estatuto dos Marítimos que o Ministro do Mar promete levar ao Parlamento para aprovação. Tomás Aquino confessa que vai pedir um encontro com Jorge Santos para conhecer os meandros da proposta, tanto mais que o Governo é obrigado, por lei, a ouvir o sindicato Ailson Martins. O presidente do CIMATEC afirma que apenas soube que o ministro do Mar vai levar o Estatuto dos Marítimos ao Parlamento através da comunicação social. Tomás de Aquino advoga que o documento devia ter sido socializado com o sindicato. Nós não o conhecemos, mas eu acredito que é fruto do debate que tem havido sobre essa matéria com os anteriores ministros. Certamente que é uma sequência, digamos, ou é o resultado dos debates e das negociações havidas anteriormente. Por isso que nós vamos pedir ao ministro um encontro, digamos, para retomarmos a questão e ver o que é que eles pretendem, efetivamente, se a proposta de estatuto acolhe todas as nossas preocupações e ver quais são as novidades. Eu acho que primeiro temos que fazer este caminho antes de levar os estatutos ao Parlamento ou ao Conselho de Ministros. O sindicalista também continua a pedir a redução da idade de reforma dos marítimos de 65 para 60 anos. Tomás de Aquino explica que há um ano os marítimos esperam pelo resultado de um memorando de entendimento assinado com o Governo. Porque na altura, como disse, da equipa governamental ficou acordado que diligências seriam feitas e que num curto espaço de tempo, acho que se fixou na altura 60, 90 dias, mas já passou quase um ano e sem nenhuma notícia. Nós vamos ter um contacto com o novo ministro para ver o que é que se pretende fazer e a partir daí saber se vamos tomar alguma posição pública ou outras posições ou não. A idade de reforma está dentro do Estatuto dos Marítimos? Eu não conheço o Estatuto, eu não sei se está lá, né? Eu vi na notícia, acho que na notícia o ministro fala sobre isso, mas como ainda não vi,
Por isso é que nós gostávamos de ver a proposta, né, de estatuto. O sindicato está ainda preocupado com a grelha salarial dos marítimos. Nós temos marinheiros aqui no país, marinheiros e não só, com salários muito baixos, às vezes igual ao salário mínimo nacional. As condições em que eles trabalham e o nível do trabalho que eles fazem, tem que haver, digamos, um limite mínimo a ser praticado neste setor. Se um trabalhador marítimo tiver um conflito com o empregador, ele tem dificuldades em saber qual é a entidade que deve regular o conflito. Tomás de Aquino avança que ainda esta semana vai pedir o encontro com o ministro do Mar para debater todos os problemas que afetam a classe dos marítimos. A acalmia na Ucrânia, sem nenhum ataque durante a noite e nem até agora, mas em Taiwan há um ambiente de elevada tensão. A China tem a ilha completamente cercada e diz mesmo que a independência de Taiwan significa guerra. A Comissão Europeia apresenta hoje uma nova estratégia de segurança interna para reforçar o combate às ameaças híbridas e crime organizado. A nova estratégia com o objetivo de reforçar a capacidade da União Europeia para enfrentar ameaças emergentes, incluindo ciberataques, desinformação e o crime organizado, com destaque para redes criminosas associadas a Estados estrangeiros, tal como é o caso da Rússia. O Financial Times, que teve acesso ao documento antes da sua divulgação oficial, o jornal diz na edição de hoje que a nova estratégia visa ampliar os poderes das autoridades policiais europeias, concedendo-lhes maior acesso a informações bancárias de suspeitos, bem como permitindo sanções mais abrangentes contra grupos criminosos transnacionais. O plano surge num contexto de crescente preocupação com a segurança interna e de um esforço paralelo para reduzir a dependência da Europa em relação ao apoio militar dos Estados Unidos. Viajar para o Reino Unido a partir de hoje implica novas regras. Os que pretendem entrar em Inglaterra, Escócia, País de Gales ou Irlanda do Norte devem solicitar antecipadamente uma autorização eletrónica de viagem e a medida é agora obrigatória mesmo a nacionais europeus que até agora estavam isentos. Tudo o que disse neste primeiro jornal é mesmo verdade, apesar de hoje ser dia 1 de abril, dia das mentiras. A primeira referência escrita ao Dia das Mentiras surge num poema flamengo em 1561, da autoria de Eduard Donne. No poema, o nobre engana o seu criado, enviando em várias tarefas impossíveis apenas para revelar no final que tudo não passava de uma piada. A todos, bom dia. Bom dia, Júlio Vera Cruz Martins, a rádio que fala somente a verdade. A RCV foi assim o primeiro jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV, tempo.